Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma edição aqui dos nossos vídeos diários no canal Desenrola Digital. Está numa série essa semana sobre Instagram e formatos de conteúdo no Instagram. Ontem começou, a gente falou sobre o feed, os tipos de conteúdo e os formatos de conteúdo para feed, e hoje eu vou subir um degrau, hoje eu vou falar sobre os stories, né? Então, stories, né? O que é stories, basicamente? Stories é história. É onde começa a conexão de fato com o seu seguidor, né? A pessoa que te acompanha, quer saber seu dia, é através dos stories, beleza? Vou falar um pouco aqui, né? Os conteúdos que vão conectar a sua audiência, né? Então, conteúdo base, né? Que você tem que ter é pensar com início, meio e fim. Toda história tem início, meio e fim. Você concorda comigo? Seja um filme, seja um livro, a história ela tem que ter uma conexão durante o seu dia. E assim tem que ser os seus stories. Não adianta você fazer um stories perdido na manhã e não falar mais nada durante o dia também, né? Lógico também, eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre as taxas de engajamento dos stories, porque fazer aquele monte de stories muitas vezes vai ser prejudicial para você, não vai ter um alcance, um engajamento tão bom quanto você fizesse poucos stories. Então, se pensando em começo, meio e fim, uma estrutura básica de stories que eu indico muito é fazer pela manhã o quê? O ritual da manhã. Então, qual é o ritual? Vamos falar você que é um criador de conteúdo, ou tem um trabalho de influenciador, é mesmo dono de uma marca, você dá a cara na sua marca, ou se você tem um negócio, também cabe o ritual da manhã. Então, se você é uma pessoa, né, o que você faz pela manhã? Pô, as meninas fazem lá o skincare, tem um momento de leitura, um fato, né, que virou até que é um dos maiores best-sellers hoje do país, né, que é o devocional Café com Deus Pai, que virou parte do ritual da manhã de milhares, milhões de pessoas no Brasil hoje, que postam lá o seu café, postam um trecho que você está lendo. Isso gera conexão com o seu público, né? Tem um detalhe que aconteceu com uma mentorada minha, duas mentoradas minhas, ah, elas toda manhã elas tomavam café, elas criaram amizade dentro da minha mentoria, aliás, só que elas eram de lugares diferentes do Brasil. Uma estava aqui no interior de São Paulo e outra estava no sul. E toda manhã elas tomavam café, faziam uma live, uma ligação, né, uma call pelo WhatsApp, tomavam ali o café, trocavam ideia e faziam um print daquilo e postavam aquilo como o ritual da manhã delas. E começaram a marcar uma marca específica de café. O que aconteceu? Não deu um mês nesse ritual delas, essa marca entrou em contato e mandou para elas uma caixa ali de café. Ou seja, uma bobagem. Gerou uma conexão tão grande que até a marca se tocou. Por quê? A marca, né, ela tem essa atenção que ela sabe que vai gerar conexão com o público delas. E que elas postando mais isso vai gerar possivelmente uma venda. Que hoje em dia a gente chama isso de UGC, né? Que é User Generation Content, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário. Nesse momento, elas não fizeram nem pensando nisso. Elas fizeram pensando sim no que eu tinha falado sobre criar um ritual da manhã, mas a gente não usava ainda essa história do UGC, né? Então, caminhada, treino, leitura, a leitura da Bíblia, isso faz parte do seu ritual da manhã. Ou para negócios, né? Então tem um outro mentorado meu, ele tem um consultório e ele fazia sempre abrindo ali o consultório, mostrava o tapete da entrada do consultório, abrindo a janela do consultório. Sejam todos bem-vindos, estamos esperando vocês no dia de hoje. Então isso cria abertura ali do dia, né? Durante o dia mesmo, né? Se postar durante o dia é interessante você postar os seus bastidores. Então, o que você está fazendo durante o dia? Você está trabalhando,
mostra a sua mesa de trabalho, mostra detalhes do seu computador, detalhes do que você está fazendo ali no seu dia a dia, para ser ali o meio, né, dessa história, né, para contextualizar o momento do seu almoço, coisas do tipo. E no fim do dia você já encaminha ali para a noite, a sua leitura de noite, pessoas que tomam ali o seu chá para relaxar, ver o seu filme, momentos com a sua família também gera muito conexão, beleza? Então pensa sempre nessa historinha. Começo, meio e fim nos stories é importante. E se você não é uma pessoa que cria muitos conteúdos, toma cuidado com os blocos, né? Hoje, antigamente os stories eles tinham aqueles que era 15 segundos, né? E aí a gente falava sempre montar blocos de 4, né? Que daria 1 minuto. Hoje a gente já tem os stories de 1 minuto. Cara, não tenta estourar muito, ficar falando muito. Se você quer contar uma história, eu indico o quê, né? Você começar contando essa história, fala, daqui a pouco eu volto para contar mais, para conectar essa pessoa para o segundo momento, para ela voltar e aí sim ela escutar você com mais detalhes. E não você falar tudo de uma vez e com certeza a pessoa vai passar ali e nem vai ver os seus stories. Então grava isso na mente de vocês, né? E que tipos de conteúdo, além de você contar uma história, você pode usar e deve usar nos seus stories, né? A primeira coisa, assim, é usar as ferramentas dos stories. O que são as ferramentas dos stories? São as caixinhas de pergunta, são as enquetes, são as reações, é você pedir reações. Então, usar esses gadgets que o próprio Instagram dá, o algoritmo gosta muito disso. E aí sempre tem aquela pergunta, mas Freitas, quando eu coloco caixinha de pergunta, a maioria das pessoas não respondem a minha caixinha de pergunta. Cara, na maior boa, eu falo isso com o conhecimento que eu sei que grandes produtores de conteúdo também fazem isso. Você vai responder a sua caixinha de pergunta. Isso mesmo, você. Você pega aí vamos pegar um Wendel Carvalho, vai, que é um dos maiores hoje vendedores da Hotmart, por acaso. Quando ele responde uma caixinha de perguntas assim, quando vai abrir a sua mentoria? Que é por acaso que a pessoa perguntou, ou ele está próximo de lançar uma mentoria e ele mesmo perguntou para ele, para ter o contexto da história, como eu disse agora, para ele poder responder isso. Então tudo é intencional, né? Que é a palavra que eu uso muito no meu dia a dia. Tem que ser intencional. Então, todos os atos que você vai fazer para contar essa sua história tem que ser pensado. A enquete tem que ter ligação com o post anterior. Um detalhe muito rápido que é interessante a gente falar, quando você for colocar uma caixinha de pergunta, nunca coloque a caixinha de pergunta perdida. Pá, coloquei a caixinha de pergunta. Não. Crie um contexto anterior para você criar essa caixinha de pergunta. Vou dar um exemplo. Vai acontecer um evento em São Paulo e você quer criar essa relação. Você começa falando do evento, você vai ter um evento da sua loja, você vai ter uma promoção da sua loja, por exemplo. E você cria um contexto anterior, aí você coloca a caixinha de perguntas. Você quer mais informações sobre isso? Entendeu? Aí você cria essa correlação anterior. Ou simplesmente você coloca, pessoal, estão pedindo, faz tempo que eu não abro uma caixinha de perguntas. No próximos stories, fique ligado que vai ter uma caixinha de pergunta. E algo que funciona muito bem é o que, né? Tudo no Instagram ele tem um porquê de existir. Se existe na métrica, nos insights do Instagram, a relação voltar, quer dizer que o algoritmo se preocupa se a pessoa voltou o seu Instagram para ver aquele stories. Então, passou, você criou a caixinha de pergunta, colocou algumas respostas. Lá na frente, você dá um alerta para as pessoas. Você passou aqui pela caixinha de pergunta e não respondeu, né? Volta lá, seu cara de pau, e responde, brincando com a sua audiência. A pessoa vai voltar e vai responder. Uma outra dica sobre a caixinha de pergunta, hein? Isso aqui vale ouro, hein? Você dividir o formato das respostas.
De que forma? Algumas respostas você faz aqui em vídeo e outras respostas você faz em texto. E pode colocar letrinha pequena. Por quê? Vai colocar o dedo na tela. Os stories é muito engajamento, dedo na tela. Por quê? A pessoa vai parar os stories. Quando a pessoa para os stories, isso entra na métrica da retenção. Os stories, basicamente, ele é medido pela métrica de retenção. Quanto tempo você manteve a sua audiência dentro dos seus stories. Beleza? Enquetes, assuntos, quem vai ganhar o jogo, que cor que você prefere, que alimento você prefere série ou prefere filme, ok? As reações, né, aquela que fica a bolinha ali do lado, né, uma dica que muitos de vocês pode ser que já usem isso, né, é colocar aquela bolinha sempre perto da onde a pessoa bate o dedo para ir para frente. Você está segurando o celular aqui, normalmente você usa aqui o dedão, né, ou você vai usar o indicador, você usa aquela parte central. Se você coloca aquela bolinha da reação aqui no cantinho, a pessoa vai bater o dedo para avançar. Ela vai bater na reação e vai dar uma reação ali no seu post. Isso vai fazer com que o algoritmo entenda que os seus stories, as pessoas estão gostando, estão reagindo, então ele vai mostrar mais, né? E a coisa importante também de você postar manhã, tarde e noite, manter uma história, porque lá em cima, quando você vê nas bolinhas, acontece o quê? Vai aparecer as bolinhas ali, quem está postando na frente, a bolinha vai aparecendo mais. Então, se você mantém um contexto durante todo o dia, a sua bolinha, com a sua fotinha, ela vai aparecer antes do outro, que postou poucas vezes. Então, por isso que é importante você postar na manhã, a galera viu, você vai lá pro fim de novo. Aí você posta, aí você vem pra frente de novo. A pessoa viu seus stories, você vai lá pro fim de novo. Você postou de novo, você vem pra frente de novo. Beleza? Mais uma dica de ouro, cuidado que você tem que tomar, né? Muitas pessoas têm essa mania de, em vez de criar conteúdo próprio nos stories, ficar trabalhando só com repost de outros perfis, né? Isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Você está trazendo um conteúdo de outro perfil para dentro do seu perfil que a pessoa vai ver, vai clicar e vai para aquele perfil. Isso vai acontecer o quê? Que o algoritmo entenda que o seu conteúdo não é relevante, a pessoa está saindo e indo para outro perfil. Por um erro seu. Poxa, mas tem aquela frase da Forbes, cara, achei legal aquilo. Dá um print da tela e posta a foto da Forbes, marca até o arroba deles, mas não pega o post deles e coloca o post dele nos seus stories. Isso vai diminuir o seu engajamento. Faz um teste. Meu perfil, tem momentos até que eu sofro com essa história de engajamento, né? Porque eu faço muito teste no meu perfil, né? Meu perfil, antes de eu vir aqui falar, antes de eu falar alguma coisa para alunos meus, eu sempre testo nos meus stories, no meu feed, no meu Reels. Porque não adianta, eu tenho que validar primeiro aqui para passar para vocês. Beleza? Explicação rápida do que são os stories. Stories é história, você tem que conectar com a sua audiência. E eu vou dar só um dado aqui para vocês, rapidamente, que fala até quantidades de stories, né? Quantos posts devemos fazer nos stories. É um dado da HubSpot, que sempre trazem muitos dados, eu acho muito importante a gente trazer isso, né? Que dos criadores de conteúdo, 33% deles postam várias vezes na semana e no dia. 23% postam uma vez por dia. 14% várias vezes ao dia, 17% semanalmente. E somente 2% postam uma vez por mês. E o que tudo isso, né, tem? É como eu acabei de falar agora, né, a questão da retenção, né? Entendo por retenção o número de pessoas que iniciaram e terminaram assistindo a sua sequência de stories. Com apenas um stories,
a retenção é de 100%. Então, quando eu falo essa quantidade de stories que você posta, você pensar nisso. O cara posta ali de manhã 2, 3, à tarde, essa média, isso é o que eu faço. Então, conteúdo meu, que eu gravando, hoje eu postei um. Aí eu posto sobre a gravação, eu posto sobre uma reunião, e é isso, né? E posto ali durante o dia o que está acontecendo. Mas nos blocos manhã, tarde e noite, eu não me estendo. Pô, mas a Virgínia, ela posta... Cara, é a Virgínia. Quantos milhões de seguidores tem a Virgínia? Como é a comunidade da Virgínia? Então não queira comparar você com grandes criadores de conteúdo. Beleza? Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente vem falando sobre Reels. Que o Reels é o tal do topo do funil. Espero que vocês estão gostando do conteúdo. Curte, indica para os amiguinhos. Isso daqui é uma mentoria praticamente que eu estou dando para vocês. Parte de um curso de fato. Vocês estão tendo aí gratuitamente. Beleza? Acompanhe todo dia. Nas redes sociais, freitas.original. Se quiser saber mais sobre as minhas mentorias, sobre os meus cursos, link da bio. E te espero amanhã.